Seja muito bem-vindo à nossa série O Grande Reset Financeiro ou Grande Reinício Financeiro. O objetivo com essa série é oferecer um conteúdo preparatório para a nossa terceira turma do curso Ciclo de Mercado, que vai abrir matrícula no dia 23 de novembro. E por que falar desse grande reinício financeiro? Bom, porque esse é o assunto que está na pauta. Nós temos visto aí o Fundo Monetário Internacional falando de um novo Bretton Woods. We must seize this new Bretton Woods moment. O que significa isso? E o Fórum Econômico Mundial, que intitulou o seu próximo evento de The Great Reset, o grande reinício da economia global. Inclusive dizendo que nós teremos um novo contrato social ou que vamos reformular a economia, uma economia mais justa, mais verde, com novas políticas. Realmente, o que significa tudo isso? Porque de fato são palavras que muitas vezes até mesmo assustam as pessoas e é preciso que a gente entenda o que está por trás de todo esse movimento, o que tem de verdade, o que tem de mito. E caso algo dessa magnitude aconteça, um reinício, o reset da economia global, de que forma isso impacta o Brasil, de que forma isso impacta a sua vida financeira, os seus investimentos, a sua empresa, e é isso que a gente vai falar aqui. E como a gente fala também de ciclos de mercado, ciclos econômicos, é importante a gente entender de que forma esse sistema financeiro, que está por trás dos ciclos, pode impactar também as diversas fases do ciclo da economia. Então a forma que a gente estruturou essa série The Great Reset, ou Grande Reset Financeiro, foi primeiro explicar nesta primeira aula o que é o sistema atual, porque para darmos um reinício no sistema é preciso a gente entender primeiro qual sistema é esse, que sistema que nós estamos hoje operando. Então essa é a nossa primeira aula. A segunda aula é entender que outros resets financeiros nós tivemos no passado, que outros reinícios do sistema, seja de forma coordenada, seja de forma desordenada, sim, outros resets aconteceram no passado, e no século XX inclusive. E é preciso entender o que aconteceu, de que forma, quais foram as consequências e por que eles aconteceram. E isso a gente vai falar na nossa segunda aula. E por fim, na terceira aula vamos falar desse tal de grande reset agora. Será que ele realmente pode acontecer? E caso ele aconteça, quais são as consequências? Quais são as repercussões para a economia global? Como você pode se preparar? Há formas de se proteger ou não? E até mesmo como você pode aproveitar esse reinício do sistema, porque sim, há alternativas e é isso que eu pretendo mostrar para vocês nesta série. Muito bem, então quando a gente fala do sistema atual, é preciso entender que nós estamos num momento muito singular da economia mundial, porque acabamos de passar pela maior crise dos últimos 100 anos, a recessão mais profunda e mais rápida da história, fruto da pandemia, mas também fruto de um sistema econômico, um sistema financeiro inerentemente instável. E esse é o sistema que hoje nós vivemos. E como resposta a essa pandemia, como resposta à crise econômica, os governos mundo afora descarregaram munição fiscal, gastando com estímulos fiscais, pacotes de gastos emergenciais, auxílio para empresas, auxílio de renda emergencial para famílias, para aqueles mais desamparados. E isso trouxe um fardo às contas públicas em todo o planeta jamais visto. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, aconteceu em menor medida na Ásia e no Brasil também, em economias emergentes. Essa foi a resposta da maior parte dos governos. Mas não apenas houve também um grande gasto e impulso fiscal, como também houve uma ação coordenada dos próprios bancos centrais, as autoridades monetárias, que também descarregaram a sua munição, intervindo no sistema comprando ativos, comprando a própria dívida pública desses países, ou então comprando ativos corporativos, bônus de empresas, títulos de dívida, até mesmo ações de empresas em alguns casos. Enfim, os bancos centrais entraram socorrendo as principais economias, socorrendo os mercados financeiros mundo afora.
Então, essas foram as respostas dos governos. E como é que isso foi possível? Como é que isso aconteceu de tal forma que hoje nós estamos, o mundo inteiro, no maior nível de endividamento da história, sendo que estamos em um período de paz, porque não há nenhuma guerra, não há nenhum conflito bélico de nível global, como houve na Segunda Guerra, como houve na Primeira Guerra, e mesmo assim hoje nós estamos com o maior nível de endividamento global. Seja endividamento privado, mas sobretudo endividamento público. Japão passa de 240% sobre o PIB, a dívida pública sobre o PIB. Os Estados Unidos estão chegando próximo de 110% de dívida sobre o PIB, um patamar que não chegavam desde a Segunda Guerra Mundial, quando o país estava não destruído, mas fiscalmente arruinado, porque precisou descarregar muita munição para bancar aquele esforço bélico da Segunda Guerra Mundial. Mas hoje nós estamos nesse patamar. Nunca tivemos tanta dívida no sistema assim. E como é que isso foi possível? E por que a gente consegue emitir tanta dívida e os governos conseguem se endividar tanto a taxas de juros que hoje estão em 0% ou próximo de zero e parece não haver limite? Que sistema é esse que permite este tipo de fenômeno? E o sistema que nós vivemos hoje, é isso que a gente precisa entender, é um sistema monetário baseado no dólar. Essa é a moeda mundial, é a moeda de reserva e é o padrão monetário do planeta, que todo mundo vive. E esse padrão monetário não apenas é o sistema que o planeta todo vive, mas ele é um sistema onde não há nenhum tipo de conversibilidade numa commodity, como houve no passado, no ouro, e sim é um sistema monetário de moeda inconversível, papel moeda inconversível. Isso significa que o Banco Central Americano, o Federal Reserve, pode imprimir moeda tecnicamente sem limite. Não há nada que o impeça de inflar a oferta monetária, seja para socorrer os mercados, seja para socorrer algumas empresas, seja para socorrer o próprio governo americano comprando títulos do Tesouro americano. E no restante dos países, seja no Brasil, na Inglaterra, na Europa, no Japão, na China, é o mesmo sistema monetário, onde cada país conta com seu próprio banco central, capaz de imprimir moeda e tecnicamente sem nenhum limite da mesma maneira. E como cada país, na maior parte das vezes, ou cada governo, em cada jurisdição, na maior parte das vezes se endivida na própria moeda, o governo americano se endivida no dólar. Os governos europeus, da Europa, França, Alemanha, Itália, se endividam no euro. O da Inglaterra se endivida na libra. O brasileiro, hoje, se endivida majoritariamente em real. Isso significa que os governos, no limite, eles podem imprimir moeda para pagar a dívida passada. Isso já aconteceu bastante no passado, e isso é mais ou menos o que está acontecendo agora, quando a gente fala que os bancos centrais monetizam a dívida do país. Isso significa que os bancos centrais estão comprando a dívida emitida pelo próprio governo. Então esse é o sistema atual, onde sim temos endividamento recorde em nível global, onde os bancos centrais emitem suas moedas inconversíveis, que não precisam ser convertidas em nada, e não há limite técnico para a inflação, e isso os permite intervir nos mercados comprando títulos de dívida, títulos de corporações, ações de empresa e qualquer outro ativo. E é por isso, por conta desse sistema atual, que foi possível criar nos últimos 6 meses mais de 5 trilhões de dólares no agregado do sistema financeiro mundial. Para se ter uma ideia da magnitude disso, até a entrada da atual crise, o mundo inteiro tinha, em termos de base monetária, que é o dinheiro criado pelos bancos centrais, cerca de 20 trilhões de dólares. Depois da pandemia, já passa de 25 trilhões, em questão de poucos meses. Então esse é o sistema atual. E de que forma a gente consegue dar um reset, um reinício nesse sistema? De que forma é possível reorganizar esse sistema? E será que ocorrerá uma reorganização ordenada ou desordenada? E se for desordenada, quais são as consequências? Mesmo se ela for organizada e liderada por entidades como o Fundo Monetário Internacional, ou o Fórum Econômico Mundial, o Banco Mundial e os demais países em conjunto com essas organizações supranacionais,
quais são as consequências, quais são os efeitos. Então, entendido como funciona o sistema monetário atual, o sistema financeiro que nós hoje vivemos, na segunda aula a gente vai entender como foi possível chegar a esse sistema e quais outros resets ou reinícios de sistema nós tivemos no passado. Espero que tenham gostado dessa primeira aula. Qualquer dúvida, comentário, também deixem aqui embaixo. Eu vou utilizar esses comentários para preparar a próxima aula e espero que tenha conseguido pelo menos nivelar o conhecimento e que a gente entenda que sistema é hoje que nós estamos vivendo. E agora na próxima aula veremos quais resets ocorreram no passado. Vejo vocês lá.